Tudo bem, meus alunos? Espero que esteja tudo bem com vocês. Essa aula que eu vou dar agora, ela vai aparecer para vocês no dia 21/9, né, segunda-feira. Vamos lá para os exercícios, né? Eu estou falando com o nono A e o nono C, certo? Espero que estejam todos bem. Vamos lá. Semana passada nós estávamos falando sobre... Nós fizemos até aquela parte lá dos setores da economia, né? Quais eram mais importantes, menos importantes. Analisamos ali Europa, Ásia, Oceania, certo? Agora virem a página, né? Só preciso fazer uma correçãozinha para vocês. Eu não lembro exatamente qual o número que eu passei semana passada, mas o PIB de 2019 do Brasil foi 7,3 trilhões, ok? Só corrigindo aí, não lembro exatamente se eu falei certinho, então estou corrigindo, tá bom? Então, aqui mostra os PIBs, né? Ali, a questão dos PIBs, esse gráfico ali em bilhões de dólares, né? Essa tabela do ano de 2016. Obviamente que o maior PIB é os Estados Unidos, depois vem China, Japão, e assim consecutivamente vem diminuindo. Bom, eu já falei onde estão, quais os continentes que estão contidos os países, né? Expliquei o que é PIB, como ele é calculado, para que serve. O professor falou tudo isso daí. Aí nós fomos para outra página, onde nós começamos a ver a questão do PIB per capita. Eu expliquei o que era, né? Tudo direitinho. Aí tinha aquelas perguntas. Aí eu expliquei o que era PIB per capita, o que o PIB per capita nos ajuda a perceber, para além do PIB, quais eram os países com maiores PIBs, né? Que não necessariamente o país com maior PIB é o país com a maior renda per capita, porque o país pode ser muito populoso e na divisão vai dar diferença, né? Relembrando, para eu descobrir a renda per capita, eu tenho que dividir o quê? Tenho que dividir tudo que foi produzido no país naquele ano, que é o PIB. Aí vamos supor que seria o Brasil que nós íamos dividir. Então nós temos que pegar a quantidade de população do Brasil no ano de 2019, no ano de 2019, faço uma formulazinha, né? É uma divisão. Então eu coloco lá a quantidade, os 7,3 trilhões, e divido pela população, né? Então, no ano passado, essa população estava por volta de 210 milhões de habitantes. Pô, a grosso modo, tá? 210. Nós já estamos em 211 e alguma coisa, certo? Então, eu faria essa conta e vai dar um valor, uma renda média, né? Lembra-se que eu disse que era uma média? Então, uma média porque ali estão os mais ricos e os mais pobres, tudo na mesma conta. Essa conta é só para você ter uma ideia, é aproximada. Tudo bem? Aí se perguntava qual era o melhor indicador. Com certeza o PIB per capita, porque o PIB é só um número, é só uma ideia de uma produção de um ano. Mas a renda per capita, ela daria uma ideia também, mas ainda assim era melhor do que o PIB, tá bom? Então, como eu disse, nós temos que fazer a divisão certinho, porque, por exemplo, em 2016 era outro PIB e a população era 207 milhões de habitantes, né? Então, quando eu falei para vocês fazerem o cálculo aí, nós estamos falando de 2019, tá? Que foi o ano passado. Obviamente, o ano que vem, lá para fevereiro, por aí, desculpa, nós já vamos ter os números do ano de 2020 para fazer essa conta, tanto da população quanto, no caso, a nossa população já está em quase 212, tá? Só para relembrar. Então, esse era o ponto que eu parei semana passada. Então, nós vamos falar sobre índice de desenvolvimento humano. O que foi criado o índice de desenvolvimento humano para dar mais uma possibilidade de análise, né? Então, como o professor já comentou com vocês, o índice de desenvolvimento humano, ele é
que é o IDH, ele quanto mais próximo de 1 vai ser melhor, quanto menos próximo de 1 vai ser pior. Então, por exemplo, o nosso é 09761, o último que eu tenho de lembrança assim de cabeça do nosso país, tá? Então, o da Noruega é 0989, quase 0,99, entendeu? Noruega que é o melhor índice de desenvolvimento humano do mundo, né? Então, como eu falei a semana passada, nós perdemos para a Argentina, que está com situação socioeconômica muito diferente da nossa, pior ainda do que a nossa. O Chile, que está uma situação do ponto de vista socioeconômico melhor que o nosso, é óbvio que o Chile é bem menor que a gente, em termos de país, mas a situação socioeconômica do Chile é melhor que a nossa e a condição de divisão de renda lá é melhor do que a nossa também. Então, o que aconteceu? A posição do Chile é 36º, se a minha memória não falha, Argentina 45, 46 e o Brasil 80º, 80, na posição 80, que para nós é uma vergonha, né? Por quê? Porque um país que produz tanto divide tão mal a riqueza e isso, obviamente, vai fazer diferença na qualidade de vida, que é o que mais vai importar para determinar o IDH. O IDH vai demonstrar mais isso. Óbvio, como sempre o professor fala, que isso é só uma média, né? Tudo bem? Então o IDH é mais uma forma de colaborar. Estou saindo da página 23, estou indo para a página 24. Espero que vocês estejam acompanhando comigo aí, né? Aqui está dizendo que vocês vão ter que fazer um gráfico, né? E responder as perguntas no caderno. Então ele está perguntando assim: se a sequência dos países com maiores PIBs é a mesma de IDH, o professor acabou de dar essa resposta para vocês. Não necessariamente o país que tiver o maior PIB vai ter o melhor IDH, porque o fato de ter grande produção não quer dizer que a riqueza é dividida. Então, não necessariamente os países que mais produzem são os países que vão gerar uma qualidade de vida melhor. Não necessariamente. Pode coincidir? Pode. Por exemplo, o Japão é um dos casos que produz bastante tecnologia, mas ele tem uma razoável para ótima condição, porém ele não está nos primeiros lugares. Então você vê, o primeiro lugar é a Noruega, né? Alguns países, por exemplo, da Europa, como Suécia, Dinamarca, esses países normalmente estão ali nas primeiras posições. Por quê? Porque eles dividem melhor a riqueza, né? Porque sua população tem uma condição de material melhor, recebem melhor, tem uma vida melhor, o Estado dá todas as condições para eles terem uma vida melhor. Então aí o que acontece? A qualidade de vida sobe. Então o IDH deles é maior. Então é mais bem dividido, não tem a questão de saúde é vista, a questão de educação é vista, não tem criança analfabeta, todos têm direito à saúde, trabalho, né? E tudo isso pago pelo governo, quer dizer, pago pela população, mas o governo ele devolve em benefício tudo aquilo que a população paga, entendeu? Aqui a gente paga e não recebe da melhor forma possível que nós gostaríamos. E a renda não é bem dividida. Se o fosse, a nossa condição lá no IDH seria bem melhor do que o 80º, que foi a última posição que eu tenho. Então, desmistificando, o país que mais produz, não necessita. Se isso fosse verdade mesmo, por exemplo, a China é uma das maiores produtoras do mundo, mas ela não conseguiu dar conta ainda de dar uma condição de vida melhor para a maior parte da população. E a China é a maior população do mundo. Então, veja, por volta de 700 milhões de chineses passam dificuldades, muitas dificuldades. Então, você vê, a China não conseguiu resolver isso. Ou seja, o IDH da China não é ótimo, porque ela não divide bem, porque ela tem muita população, e mesmo que ela produza muito, na hora de fazer a conta vai dar mais baixa, certo? Mas agora vocês vão fazer no caderno de vocês, direitinho, vocês vão pesquisar na internet, é muito fácil. No próprio livrinho de vocês tem um QR Code que facilita essas QR Code é esse negocinho aqui, parece uma marca aqui quadradinha, você aproxima o seu celular
e você consegue fazer a pesquisa na hora, obviamente, se você tiver internet, né? Então, aí vão dar já esses números para vocês. Tá? Por exemplo, número de países com maior PIB. Eu já lhe digo que você for fazer um cálculo lá, o maior PIB vai ser PIB. PIB é produção, tá? Vai provavelmente aparecer a Alemanha ali. Da Ásia, com certeza vai aparecer Japão ou China, né? Provavelmente a China. Oceania, provavelmente vai aparecer a Austrália, provavelmente. Aí depois, número de países com maior PIB per capita. Aí, para saber isso, tem que fazer a pesquisa, porque aí teria que fazer uma conta entre população e produção. Lembra? O PIB, eu tenho, por exemplo, o PIB de um país, eu tenho que dividir pela população para saber a renda per capita. Isso tem que fazer conta, não tem jeito. Para isso, precisa pesquisar ali. Número de países com maior IDH, né? A Europa tem bastante, a Ásia já não tem tantos assim quanto a Europa, a Oceania tem alguns, mas não são tantos assim, certo? Essa parte aqui desse trabalho podcast, por enquanto eu não vou fazer, porque obviamente por uma dificuldade de logística nós não vamos fazer isso. Quando voltarmos às aulas é possível que nós o façamos, né? Seria interessante a gente fazer um podcast da sala, pegar um assunto específico e cada sala fazer. Isso é uma ideia, tá? É uma ideia muito, muito legal que nós vamos fazer mais para frente. E eu espero que quando nós pudermos voltar com uma vacina confiável e para que nós possamos nos sentir seguros voltando à escola, certo? Então, lá na página 25, nós já falamos isso, né? Sobre o envelhecimento da população, sobre imigração, sobre mão de obra qualificada, acúmulo de capital. Isso já foi explicado nas outras aulas, né? Uma pirâmide etária é uma pirâmide de idade. Você pode ver que do teu lado esquerdo, você está olhando para esse gráfico aí na página 25, tá? Na página 25 está lá. Do lado esquerdo, em azul, são os homens. E do lado direito, em vermelho, aqui está mais parecendo com um rosa, né? Um rosa mais escuro, são as mulheres. Desculpe. Então, lá na base da pirâmide, lá embaixo, são as pessoas mais jovens, lá de 0 a 4 anos, 5 a 9. Isso está do lado aqui da coluna, no seu lado esquerdo. 10 a 14, 15 a 19, por aí vai. Então, aqui de cara, eu já digo para vocês que a maior porcentagem aqui dessa pirâmide etária da Alemanha de 2019, que é a que nós estamos analisando aqui, eu posso lhes garantir que onde tem a porcentagem maior de pessoas é na faixa etária de 50 a 54 anos, aqui do lado esquerdo, tá? Esse em azul, homens. E do lado de cá, mulheres, a faixa que tem maior número de pessoas com uma determinada idade, percentualmente falando, coincidentemente é a mesma, também entre 50 e 54 anos, que é 4,1%, e do outro lado 4,1%. Então, é isso. Aí nós pensamos aqui, do lado dos homens, qual é a faixa que tem menos pessoas? É a de 0,1%, que é 0,1% dos homens que tem de 95 a 99 anos. É uma pequena faixa ali. Do lado das mulheres tem um pouquinho mais, 0,2%, que é a faixa de 95 a 99 anos, mulheres, certo? Essa é a faixa das mulheres que tem menos pessoas. Mas ainda assim, se você olhar, de 0,1 de homens para 0,2 de mulheres, nessa faixa de 95 a 99 anos, tem o dobro de mulheres em relação aos homens. As mulheres tendem a viver mais, ok? Se você pensar aqui, ó, faça uma comparação, as mulheres de 90 a 94 e os homens de 90 a 94. A parte das mulheres é 3 vezes maior que a dos homens. Tá vendo? Então normalmente um gráfico, uma tabela, digamos assim, numa pirâmide etária
de pessoas, né, com idades ali e tudo mais, se é etário, é de idade, né? O que acontece? Num país desenvolvido, ela tende a ser mais homogênea e mais estreitinha, assim, para não dizer magrinha. E num país subdesenvolvido, lembra uma coxinha invertida, ou lembra mais uma pirâmide mesmo, tá? Porque na base vai ter muitos jovens, né? Nascem mais crianças nos países subdesenvolvidos do que nos desenvolvidos. Então, e a parte de cima da tabela, normalmente nos países desenvolvidos, com mais idade tem mais. E nos países subdesenvolvidos é menor essa parcela de pessoas com mais idade, porque elas não têm uma condição de vida tão boa quanto o pessoal de mais idade. Portanto, nessa faixa etária de mais idade tem menos pessoas nos países subdesenvolvidos. E nos países desenvolvidos, você tem mais pessoas nessa faixa etária. Então aqui nós estamos vendo aqui pirâmide etária da Alemanha, que é o país com a melhor condição da União Europeia, entre aspas, por que eu falo entre aspas? Porque tem França, tem outros países ali, tem o Reino Unido, que é a Inglaterra e mais vários países, País de Gales, Escócia, né, Grã-Bretanha e Irlanda, esses fazem parte do Reino Unido, que é um grupo muito forte. Aí você tem uma Alemanha primeiro, depois você tem França, tem Reino Unido, depois você tem Itália, Espanha e por aí vai, tá? Mas aqui é o país mais desenvolvido da União Europeia, que é a Alemanha, certo? Agora, nós temos algumas atividades aqui, mas são atividades um pouco difíceis de serem feitas agora, nesse momento de Covid, né? Realmente vai ficar muito difícil para nós, né, fazermos isso. Então, eu gostaria muito que vocês lessem o texto aí da página 27, né, que é um texto pequenininho que fala de tecnologia, né? Você pode ler o da 26 e da 27, né, que fala de tecnologia. Então, eu gostaria muito que vocês lessem esses dois textos, anotassem ali o que vocês aprenderam, e na semana que vem nós vamos tratar das respostas desses textos, tá? Do Retomando Conceitos, Economia, Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então vocês leiam esse texto, né? Ou assistam a aula anterior, né? As aulas anteriores onde o professor explicou tudo isso, né? Que vocês já deviam ter assistido, obviamente. Ou vocês recorram às sínteses que vocês fizeram. E na semana que vem nós vamos responder essas perguntas aqui da página 27. Fica assim então. Semana que vem nós vamos responder essas questões. Ok? Então vamos lá, vamos conversar aqui sobre as outras coisas. Então, eu suponho que vocês já mandaram, né? O professor vai corrigir. Essa semana passou agora, o professor esteve muito gripado, então o professor ficou doentinho, agora o professor está tomando remédio, eu espero ficar bom para a semana que vem, né, para a semana que vai entrar agora. Aí eu vou começar a corrigir e mandar uma devolutiva de todos os trabalhos para vocês do terceiro bimestre. Mas independente de você ter mandado, né, o trabalho e a síntese até aquela semana que você tinha que entregar, você, essa semana agora, essa aula aqui que é de exercício, você vai fazer essa aula, né, de exercícios e coloca lá o que você aprendeu também, né? Só que essa você não vai precisar mandar para mim, né? Só manda até aquela data que eu pedi do trabalho. Se eu mandei para você entregar do dia 14 ao dia 18, você já enviou e está tudo certo. A partir de agora você faça a síntese e deixe no seu caderno e faça todos os exercícios, que em algum momento eu vou pedir isso aí para você, mas não agora, beleza? Se você já mandou a atividade, a pesquisa lá que eu pedi, e mais todas as sínteses do terceiro bimestre, desde o início, tá beleza. Agora você vai fazer o que o professor falou agora. Vai fazendo os exercícios, né, apostila, e fazendo a síntese das próximas aulas, mesmo que seja exercício. Sempre eu vou falar um pouquinho de teoria também,
Então você vai fazendo isso e vai colocando no seu caderno, deixa no seu caderno, que em algum momento eu vou pedir isso. Tá bom? Mas agora não é. Se você já entregou a atividade de pesquisa, entregou as sínteses do terceiro bimestre, por enquanto não precisa me enviar mais nada, tá bom? É só ir assistindo às aulas e fazendo os exercícios, façam as sínteses que você aprendeu, mas deixe no caderno. Por enquanto, se você já mandou, a parte sua do terceiro bimestre já está de entrega, já está ok, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês. Tchau, tchau. Qualquer coisa, me chame no WhatsApp, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.